Olá, isso aqui não é um bait, mas na minha concepção, a omissão da igreja, ela elege políticos ruins. Esse é um tema bastante discutido, né, nas igrejas, se a igreja, os cristãos, eles devem ou não participar ativamente, né, do processo eleitoral, político, debater ideias. Muitos acreditam que sim, muitos acreditam que não. Eu não quero entrar nesse mérito, porque algumas pessoas acham que a política é do diabo, e outras também acham que não. Mas eu acredito que a igreja, ela perde uma oportunidade de mostrar, de exercer a sua força, exercer e mostrar o seu papel. Desde 2017 nós conseguimos perceber que a igreja ela prefere um lado. Ela prefere o lado à direita, né? O lado liderado pelo senhor Jair Messias Bolsonaro. Porque com um discurso aguerrido de defesa de família, pátria e liberdade, ele ganhou, né, o coração, né, de muitas pessoas, certo? E lá ele fala, né, no seu discurso, já vi várias vezes, de que ele deve muito à igreja, porque a igreja se uniu e conseguiu eleger ele como presidente da República a primeira vez lá em 2018, né? A eleição foi em 2017, mas o seu mandato foi em 2018. Aqui na minha cidade, né, na capital da minha cidade, recentemente teve uma eleição para prefeito. E aí o candidato do PT contra o candidato do PL, no final das contas, no segundo turno, a eleição foi resolvida por menos de 10 mil votos. A nossa cidade ela tem mais de 1 milhão, né, de votos válidos, e a nossa eleição ela foi resolvida com menos de 10 mil votos. O candidato do PT ele ganhou, né, o candidato do PL perdeu. Então, assim, o candidato do PT era o Evandro Leitão, atual presidente da Assembleia Legislativa, e o candidato do PL era o André Fernandes, um jovem de 26 anos que é deputado federal pelo estado do Ceará. A cidade ficou bem dividida, meio a meio ali no segundo turno praticamente. Foi muito bonito de ver a campanha. E assim, aqui eu não vou querer entrar no modus operandi de como funciona uma campanha política, mas eu queria salientar um ponto para vocês, né, que às vezes ele passa despercebido. Existe um texto lá em Marcos que fala assim, ó, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eu não quero dizer aqui que se você for de candidato A ou candidato B, você é um filho das trevas ou um filho da luz. Eu acho que isso não define você. Fala muito sobre você, mas não define você. E quando eu quero falar que os filhos das trevas eles são mais prudentes em relação ao filho da luz, o que eu quero dizer? Quando você vai para dentro de uma igreja, eu já participo de campanhas eleitorais e políticas já há mais de 4 anos, então já pude vivenciar campanhas presidenciais, campanhas para prefeitos e governadores, prefeitos e vereadores e presidenciais e governantes, né, senadores e tudo mais. Eu pude perceber que quando chega no âmbito da política, a igreja, ao invés de ela se unir, ela se separa. E isso é bastante crucial para o resultado de uma eleição. Por quê? Porque você não vê esse tipo de divisão sobre as pessoas fora da igreja. As pessoas fora da igreja, elas têm um lado certo e elas não negociam esse lado. Mas quando chega dentro da igreja, há muitas opiniões e nós não conseguimos ter um denominador comum sobre aquilo que nós acreditamos. Porém, eu particularmente chego e faço campanha sempre para a direita, né? Eu sempre falo com a direita. Existem alguns irmãos meus, assim, que votam na esquerda. E eu vou falar sempre que algumas pautas que são antibíblicas são defendidas pela esquerda. E os irmãos falam, isso ou aquilo, e não tem um motivo satisfatório para ela escolher o seu candidato, o candidato da esquerda. E às vezes, né, no caso mais atual aí que nós podemos ver do Bolsonaro, é que as pessoas elas se deixam levar por falas, por comportamentos e fecham os olhos para outras coisas. Defender um governo que ele é antibíblico é omissão. Por quê? Porque quando você defende esse tipo de pauta e esses tipos de governantes, né, fala muito como anda a sua espiritualidade e você. Quando você vai para uma igreja evangélica, você aprende sobre renúncia e santificação, onde você tem que abrir mão dos seus desejos, abrir mão das suas vontades, abrir mão do seu comportamento, das suas ações, abrir mão de muita coisa em prol de seguir a Cristo. Mas eu te pergunto, você acha que também não tem que abrir mão da forma como você pensa ideologicamente e politicamente? E a resposta que eu tenho para dizer para você é sim, você tem que votar de acordo com a Bíblia fala. Não estou falando aqui que candidatos da direita são os candidatos bíblicos, mas em um cenário em que nós não temos um candidato perfeito que compactua com a nossa fé, nós temos que escolher o menos pior. No caso de Jesus, quando Pilatos estava com Jesus ali em sua posse para livrar ele da cruz ou não, o que Pilatos fez? Pilatos lavou as suas mãos e entregou o poder para o povo.
Quando a igreja ela não entra em uma unanimidade sobre quem vai escolher ou sobre quem será o seu representante, ela está entregando o poder nas mãos de outra pessoa. Então, por isso que eu digo que a omissão da igreja elege políticos ruins. Aqui na minha cidade, o número de cristãos ele passa aí dos 40%, as pessoas que se dizem cristãs. Mas vamos colocar aí de evangélicos, que a gente tem mais ou menos em torno de 30% a 35%. Aqui nós facilmente conseguiríamos eleger 2 a 3 vereadores para a Câmara de Fortaleza, né, na minha capital, diretamente pelo coeficiente eleitoral. Mas quando você vai ver a representação nos últimos anos, nós temos uma pessoa que representa a nossa classe. Nós temos uma pessoa que defende a nossa fé. É claro que nós damos um recado. A vereadora mais votada da nossa cidade foi a Priscila Costa, é uma vereadora do PL, uma vereadora cristã, mas eu acho que esse número é um número muito pequeno relacionado à força que a igreja tem. Então, trocar votos em troca de favores, em troca de ações, em troca de emprego, não é um comportamento como a igreja deve se comportar. A igreja deve eleger e escolher um candidato que tenha boas primícias, que tenha um bom comportamento e boa história. Então, para que nós não possamos sofrer nas mãos de maus governantes, nós deveríamos começar a nos unir. Nós deveríamos começar a pensar como um só corpo. E eu falo aqui numa linguagem bem bíblica, bem evangélica, para que você possa entender que eu entendo do que eu estou falando. Eu vivencio isso e eu tento trabalhar isso na minha comunidade, ou onde eu estou, com os meus amigos e tudo mais. Nós precisamos ter um só pensamento. Então, as palavras de Jesus não é apenas para que você possa mudar a sua vida em algumas áreas, em todas as áreas, e até a área política. Então, se você vota em candidatos que eles não defendem a sua fé, ou que se eles são contra os valores éticos e cristãos bíblicos, eu gostaria de dizer que você está perdendo uma excelente oportunidade de honrar o nome do Senhor Jesus votando da maneira correta. Embora você não goste do candidato que possa ser mais parecido com a Bíblia, mas é como eu falei, é contra as nossas vontades, é contra o nosso desejo, mas é como a Bíblia fala que deve ser. Se pelo menos um candidato ele segue alguns dos requisitos a mais do que o outro, nós deveríamos escolher esse candidato, porque a omissão do voto branco e do voto nulo também é um erro. Então nós temos que escolher e nós temos que escolher da maneira certa. E nós temos uma oportunidade de começar a conhecer os candidatos, os propensos candidatos aí, agora a presidente, a governador do seu estado, a senador, deputado federal e deputado estadual. Não perca tempo. Você que é líder, você que é pastor, comece um movimento político dentro da sua igreja, para conscientizar a sua igreja de como ela deve se comportar dentro das eleições. Então não perca tempo, porque se você não fizer, irá chegar outra pessoa que irá fazer. E isso será cobrado de você, líder ou pastor. Então, doutrine as suas ovelhas, né? Ensine as suas ovelhas a como elas devem se comportar também no período político eleitoral, tá? Não é pedir voto, não é falar quem ela precisa votar, mas é ensinar como a Bíblia fala sobre o comportamento nessas ocasiões, tá bom? Forte abraço, tamo junto e é nóis!